Em agosto de 1859, um jovem missionário norte-americano chamado Ashbel Green Simonton chegou ao Brasil. Alguns de vocês já conhecem a sua história, não conhecem? Falamos de um jovem de 26 anos, irmãos. Um jovem que desembarcou aqui, em terras brasileiras, com pouco apoio, enfrentando um cenário um tanto quanto difícil. Uma cultura religiosa totalmente dominada por tradições contrárias ao Evangelho reformado e desafios humanos que poderiam facilmente ter desanimado qualquer pessoa. Ainda assim, Simonton perseverou. Não pela sua força, é claro que não, mas pelo poder do Espírito Santo. Bem, a quem porventura não saiba, foi a chegada desse missionário específico que marcou o início da igreja presbiteriana no Brasil, da qual nós somos membros hoje. O Espírito sustentou aquele jovem missionário, irmãos. E vejam só, os frutos são colhidos até hoje. Hoje, nós somos exemplos vivos dessa verdade. Concorda? Mas fato é, irmãos, que as oposições ao trabalho de Simonton foram muitas. Aqui no Brasil, o jovem missionário enfrentou o isolamento, a falta de recursos, a barreira da língua, o preconceito religioso e, acreditem, até ameaças de perseguição por parte daqueles que não queriam que o Evangelho de Jesus fosse pregado aqui. Em tudo, porém, irmãos, Deus sustentou o então jovem Ashbel Green Simonton. A obra foi feita para a glória do Senhor. Ocorre que a história de Simonton, irmãos, que de certa forma também é a história do nascimento da IPB, exemplifica muito bem algo que é fundamental. Entendam, algo que nós não podemos ignorar. A presença do Espírito Santo, queridos, transforma realidades. Mesmo quando as condições humanas são as mais adversas possíveis, por causa da obra de Deus, a igreja avança. Mesmo quando as circunstâncias se opõem, por causa da obra de Deus, na pessoa de seu Espírito, a igreja marcha. E sabem, quando nós olhamos aqui para o texto de Atos, capítulo 4, que nós acabamos de ler, nós vemos que isso não é novidade para nós. Essas realidades não são novas. Na verdade, elas acompanham o povo de Deus há muito tempo. Vejam, o que eu estou dizendo é que a história da nossa denominação, de certo modo, ecoa o que já se via nos primeiros dias da igreja após dia de Pentecostes, conforme lemos aqui nesta passagem. Porque aqui, irmãos, nós vemos uma igreja que também enfrentou resistência, também enfrentou oposição, também enfrentou vários desafios, mas que ainda assim seguiu firme. Mas que ainda assim avançou, porque é cheia do Espírito de Deus. Então, em certo sentido, o que Lucas nos mostra aqui na passagem de hoje são aspectos concretos da vida de uma igreja cheia do Espírito, da existência de uma igreja que é assim, cheia do Espírito Santo. O que ele nos mostra, irmãos, são aspectos claros, visíveis, que se manifestam na experiência do povo de Deus em todas as épocas. Lá no primeiro século, no século XIX, com Simonton, e também agora no nosso tempo. E são três, queridos, os aspectos fundamentais que Lucas apresenta aqui para nós, relacionados à igreja cheia do Espírito Santo. São três as verdades que são vividas por igrejas assim, verdadeiramente cheias do Espírito Santo, e isso em diferentes eras, em diferentes momentos. A começar pela seguinte lição, primeira lição da noite: igrejas cheias do Espírito enfrentam oposição.
Primeira lição do texto: igrejas cheias do Espírito enfrentam oposição. Essa lição, irmãos, é apresentada pelo texto de um modo muito claro. E vamos ver isso juntos aqui. Em primeiro lugar, vamos ambientar essa nossa passagem, contextualizar essa nossa passagem. O que é que está acontecendo aqui? O que é que aconteceu até este momento específico? Ou seja, aqui nesse texto, o que é que nós já vimos para que cheguemos a ele? O que é que já aconteceu até esse ponto da narrativa de Lucas? Bem, vejam, nós passamos por capítulos anteriores, nas últimas pregações, e nós vimos, no capítulo de número 3, por exemplo, lá no seu início, a cura de um homem coxo. Estão lembrados? Lá às portas do templo. E nós vimos também, na continuação do texto, como Pedro, cheio do Espírito Santo, proclamou Jesus como Messias prometido e chamou os ouvintes ao arrependimento. Não foi isso? Não foi o que vimos? Olhando para o capítulo anterior? Foi o que vimos. Pois bem, nós também vimos, e isso no sermão passado, que a pregação de Pedro causou um impacto enorme em muitas pessoas. Que o milagre do qual Pedro e João foram instrumentos e a consequente pregação de Pedro, tudo isso causou um profundo impacto nos ouvintes. As reações diante daquela maravilha e diante da pregação do apóstolo foram muitas. Então vejam, agora Lucas passa a nos dizer que sim, foram muitas as reações, mas não foram de todo positivas. Vejam, agora Lucas passa a nos contar que nem todo mundo ficou feliz com a cura do coxo e com a pregação de Pedro que se seguiu. Os líderes religiosos, diz Lucas agora, que se sentiram ameaçados pela pregação do apóstolo Pedro, reagem. As autoridades judaicas chegam para prender Pedro e João. Vejam comigo o verso 1, capítulo 4. Volte comigo os olhos para o texto. Diz assim: falavam eles ainda, eles quem? Pedro e João, pregando após a cura do coxo, anunciando ao povo o evangelho, quando sobrevieram os sacerdotes, o capitão do templo, que era uma espécie de oficial encarregado pela polícia lá do santuário, e os saduceus. Vejam, irmãos, homens que, de acordo com o verso de número 2, vejam comigo agora o segundo verso, estavam ressentidos por ensinarem eles o povo e anunciarem em Jesus a ressurreição dentre os mortos. Vamos entender isso aqui, irmãos? Lembrem-se, os saduceus mencionados aqui não acreditavam na ressurreição de mortos. Na verdade, eles se opunham totalmente à ideia da ressurreição de mortos. Então, não estranha que eles intervenham agora a fim de repreender Pedro e João, que estavam pregando que Jesus havia ressuscitado. Mas sabem, há ainda algo mais grave aqui para eles na pregação de Pedro e de João. É o seguinte: os apóstolos estavam dizendo que Jesus era o Cristo. Estavam pregando que Jesus era o Messias prometido. Os apóstolos estavam ensinando isso, vejam, no templo ainda, no centro da religiosidade judaica. Então, para muitas dessas autoridades, tudo aquilo era um completo absurdo, irmãos. Daí aquilo que lemos no verso 3. Vejam comigo o verso de número 3. Tais líderes então se levantam, e diz Lucas no 3º verso, como é que eles agem? Prendem os apóstolos, e os prenderam, diz Lucas, recolhendo-os ao cárcere até o dia seguinte, pois já era tarde. Vamos entender isso. Aquelas autoridades tinham poder para isso. Aqueles líderes eram os responsáveis pela paz nos arredores do templo. Mas, diz Lucas, como já era tarde demais para fazer algo com os apóstolos além da prisão, eles simplesmente levam Pedro e João para passar a noite na prisão. Talvez, irmãos, a intenção dessas autoridades aqui seja dar um tempo
a Pedro e João para que eles pensem um pouquinho naquilo que estavam fazendo. Então, nós vamos prendê-los para que vocês passem um tempo pensando nisso que vocês estão pregando. Vamos levá-los para passarem a noite no cárcere, para que ponderem a respeito do que estão dizendo. É possível que seja assim, mas seja como for, o fato é que a mensagem daqueles servos de Deus estava mesmo se propagando, irmãos, com muita rapidez. Vejam, no 4º verso, Lucas conta que aqueles que ouviram o Evangelho de Cristo e o receberam eram cerca de 2.000 pessoas. Mas, pastor, no verso 4 a gente tem a menção a 5.000 pessoas. Sim, é que aqui Lucas está falando do total. Estão lembrados? Logo após o sermão lá no dia de Pentecostes, 3.000 haviam se convertido. E agora mais 2.000. De modo que tenhamos ao todo 5.000 discípulos, cerca de 5.000 discípulos do Senhor Jesus, feitos através da pregação desses seus servos. Então vejam, a mensagem dos apóstolos estava pela ação de Deus repercutindo bastante. E o que acontece? Oposição se levanta. E o que acontece? Autoridades religiosas, descrentes, agem. Prendem Pedro e João. E aí, irmãos, como nós lemos a partir do 5º verso, quando o dia seguinte chega, depois de passarem a noite na prisão, toda a liderança judaica se reúne. Vejam, Lucas diz, 5º verso, reuniram-se em Jerusalém as autoridades, os anciãos e os escribas. O que é que Lucas está nos dizendo aqui? Todo o sinédrio se reuniu. Toda a mais alta liderança, a mais alta cúpula da religiosidade judaica se reúne ali. E diz ainda que marcam presença, vejam o 6º verso, o sumo sacerdote Anás, Caifás, João e Alexandre. A gente sabe um pouco mais a respeito de Anás e de Caifás. Sobre João e Alexandre a gente não sabe muita coisa, mas fato é que Lucas está nos contando. Os principais líderes, a mais alta cúpula da religiosidade judaica se reúne para quê? Para interrogar os apóstolos. Para interrogar Pedro e João com toda a sua autoridade, com todo o seu poder, com toda a sua imponência. Esses líderes se reúnem para intimidar os servos de Deus, perguntando aquilo que nós lemos no 7º verso. Vejam comigo. Pondo-os perante eles, os arguiram. Com que poder ou em nome de quem fizestes isto? Irmãos, prestem atenção à pergunta e atentem-se ao contexto. Essa não é uma pergunta ingênua, não é só uma pergunta retórica, é uma pergunta intimidante. Eles não estão sendo gentis aqui, eles estão colocando os apóstolos contra a parede. Qual é a autoridade de vocês? Com que poder ou em nome de quem vocês curaram o coxo às portas do templo e agora anunciam o evangelho que fala a respeito de Jesus? E vejam, irmãos, os apóstolos não tinham cometido nenhum crime. Cheios do Espírito, o que eles estavam fazendo era a obra de Deus. Eles estavam pregando o evangelho de Jesus. Estavam sendo usados como instrumentos de Deus. Mas agora o que acontece? Vêm-se presos, passam a noite no cárcere e agora são interrogados pelas mais altas autoridades religiosas do seu próprio povo. Bem, é assim que Lucas nos ensina a primeira verdade da noite, irmãos. Primeira lição da noite. Estão lembrados dela? Igrejas cheias do Espírito enfrentam oposição. Igrejas cheias do Espírito enfrentam oposição. Deixem-me fazer algumas aplicações disso para nós hoje. Vejam, irmãos, olha o que a Bíblia está nos ensinando aqui. Ser cheio do Espírito não nos livra de oposição. Entendam, irmãos, na verdade, é justamente o motivo da oposição. Compreendem o que eu digo? Irmãos, é inevitável crentes cheios do Espírito Santo, igrejas cheias do Espírito Santo, se deparam, ora mais, ora menos, com a oposição do mundo. Crentes cheios do Espírito Santo, igrejas cheias do Espírito Santo, encontram
mais cedo ou mais tarde, a resistência do mundo, a oposição dos incrédulos. Vejam, irmãos, igrejas cheias do Espírito não passam despercebidas, não passam imunes à oposição, não passam imunes à perseguição. Entendam, a fidelidade a Jesus nunca é bem recebida por todas as pessoas. Por que eu digo isso, irmãos? Sabem, às vezes nós nos enganamos pensando que se nós formos bondosos, que se formos educados, que se formos amorosos, o mundo nos aceitará bem, nos aceitará de braços abertos. Nós nos enganamos achando que, sendo gentis, o mundo nos tratará bem. É claro, vejam, entendam, nós precisamos ser tudo isso. Amorosos, bondosos, educados, gentis. Nós precisamos ser tudo isso. Mas, irmãos, antes de qualquer outra coisa, nós somos discípulos daquele que foi rejeitado, fazendo estas coisas, amando, sendo gentil, bondoso, de modo muito, muito, muito melhor do que nós podemos fazer. Entendam, a verdade, irmãos, é que o problema não está no comportamento da igreja, mas na mensagem que a igreja carrega. A mensagem da cruz ao mundo é ofensiva, irmãos. A mensagem da ressurreição ao mundo é loucura, é desconfortável para uma sociedade que nega o juízo de Deus. Por isso, vejam, nós precisamos estar preparados. O que o apóstolo Paulo escreve lá a Timóteo em sua segunda carta, 3º capítulo, verso de número 12? Ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. E essa perseguição, essa oposição, irmãos, na nossa vida, entendam, pode assumir várias formas. Às vezes será escárnio, zombaria, desprezo nas conversas da escola, da faculdade, do trabalho, ou mesmo na família. Às vezes, irmãos, essa oposição será sentida na forma de pressão para silenciarmos, ou às vezes até suavizarmos a mensagem do Evangelho. Às vezes, essa oposição pode ser sentida na forma de hostilidade aberta até. Vejam, entendam, irmãos, nós não devemos nos surpreender quando a oposição se levantar. Por quê? Porque o texto está nos ensinando que oposição faz parte da caminhada de uma igreja cheia do Espírito. E notem que aqui nós temos algo a perguntar a nós mesmos. Será que nós temos vivido de forma tão cheia do Espírito a ponto de encontrar a resistência do mundo? Será que a nossa fidelidade tem provocado esse tipo de oposição lá fora, irmãos? Será que nós temos sido tão conformados com o Evangelho a ponto de encontrarmos a oposição dos incrédulos? Igrejas cheias do Espírito enfrentam oposição. Primeira lição do texto. Mas não é a única. Vamos à segunda. Agora, Lucas nos ensinará, em segundo lugar, que embora seja assim, embora encontremos no mundo oposição, Lucas nos dirá agora, nos ensinará agora, igrejas cheias do Espírito não se calam sob ameaças. Segunda lição do texto. Igrejas cheias do Espírito não se calam sob ameaças. Vejam comigo como é que Lucas nos ensina isso aqui na passagem. Percebam, irmãos. É o que nós aprendemos a partir do verso de número 8. Ou seja, a partir da resposta que Pedro dá às autoridades que os estavam arguindo. Vejam comigo o verso de número 8, o que é que Lucas registra. Então, Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: autoridades do povo e anciãos, visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito a um homem enfermo e do modo por que foi curado,
tomai conhecimento, vós todos e todo o povo de Israel, de que em nome de Jesus Cristo Nazareno, a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome é que este está curado perante vós. Vejam, irmãos, o que Lucas diz aqui. Lucas registra que Pedro, cheio do Espírito Santo, e atenção, essa não é uma informação que pode ser ignorada, ok? Porque Pedro não fala por sua própria coragem, Pedro não fala aqui por sua própria ousadia, mas é pelo poder do Espírito Santo. Pedro, cheio do Espírito Santo, diz Lucas, não se cala ante a intimidação do sinédrio. Ele não deixa de falar, irmãos. Mesmo diante das mais altas autoridades, ele responde com firmeza, com respeito também, é verdade, mas firmemente. E o que é que ele diz? De início, se os irmãos prestaram atenção à leitura, viram que Pedro diz que ele e João, em primeiro lugar, estavam sendo julgados por ter feito o bem. Viram isso? Por terem curado um enfermo, ou melhor, por terem sido instrumentos na cura de um enfermo. Notem, irmãos, isso é interessante. Atenção aqui, ao pastor. O que é que Pedro está dizendo? Pedro está dizendo que ele e João não são criminosos, mas que eles foram usados para fazer algo bom. Então vejam, é aí que com a intrepidez do Espírito, ele passa a falar de Jesus. Reparem, ele não evita falar do Senhor Jesus. Pedro diz, foi em nome de Jesus. E olha a afronta. A quem vós crucificastes. Irmãos, isso é impressionante. É Pedro aqui, irmãos. O mesmo Pedro que semanas antes havia negado Jesus por 3 vezes. Agora, cheio do Espírito Santo, diante das mais altas autoridades religiosas de seu povo, não se furta de dizer e de falar sobre Jesus. É isso que a plenitude do Espírito faz na vida do crente. E vejam, não para por aí. A partir do verso de número 11, Pedro diz, Jesus, a pedra rejeitada pelos construtores, vocês, líderes judeus, é uma citação aqui do Salmo 118, né? Mas pedra angular. Verso de número 12, Jesus, em quem há salvação, e além dele em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome, dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Irmãos, vejam a beleza disso. E que afronta a religiosidade vazia daqueles líderes, não é? É uma declaração, irmãos, única, há um só caminho, há uma só verdade, há uma só vida. É como se Pedro dissesse isso àqueles homens. E esse caminho é Jesus. Agora, como é que o sinédrio reage? Verso de número 13. Ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiraram-se. Aqueles líderes religiosos que estavam julgando os apóstolos eram muito bem educados, irmãos. Os mais brilhantes teólogos da religiosidade judaica estavam ali no sinédrio. Só que nenhum deles pregava com tanta autoridade quanto 2 homens incultos e iletrados como Pedro e João. Sabem por quê? Porque a obra de Deus em nós não depende da nossa formação, não depende das nossas qualidades, não depende dos nossos atributos. Basta ao crente que seja cheio do Espírito Santo. E aqueles líderes reconhecem que aqueles homens, Pedro e João, haviam estado com Jesus. Percebam o impacto disso, irmãos. Jesus havia transformado a vida daqueles homens. Aí a liderança até tenta achar um meio termo, não é verdade? Verso de número 17. Não vamos castigá-los, mas vamos proibi-los de falarem em nome de Jesus. Viram o verso 17? Ameacemo-los para não mais falarem neste nome a quem quer que seja. Mas como os apóstolos reagem? Verso 19.
Mas Pedro e João lhes responderam: julgai se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós outros do que a Deus, pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Irmãos, é isso que uma igreja cheia do Espírito faz. Ela não se cala. Sim, ela enfrenta oposição nesse mundo, mas não porque seja teimosa ou desrespeitosa. É porque o mundo que está em trevas não tem mesmo comunhão com luz. Mas diante da ameaça das trevas, a igreja não se cala. Segunda lição que Lucas nos ensina: igrejas cheias do Espírito não se calam sob ameaças. Irmãos, sabem, o que é que nós aprendemos aqui nessa segunda verdade? Nós precisamos entender aqui, irmãos, que nós não temos opção entre a fidelidade de Deus e a segurança. Eu vou tentar explicar um pouquinho melhor. Vejam, Pedro e João sabiam o risco que corriam aqui. Eles sabiam com quem estavam lidando e mesmo assim não deixaram de falar. E mesmo assim não deixaram de testemunhar. Entendam, eles escolheram ser fiéis a Deus em detrimento da sua segurança. E muitas vezes conosco, irmãos, será assim. Muitas vezes, irmãos, nós teremos de testemunhar em meio a ameaças. E a pergunta que eu faço aos irmãos é: quantas vezes nós não deixamos de fazer isso por receio? Quantas vezes, meu irmão, minha irmã, nós não nos calamos, não diante de tribunais, como Pedro e João aqui, mas talvez diante de conversas simples, de perguntas básicas. Quantas vezes, irmãos, nós não deixamos de confessar a Cristo com clareza, por medo de sermos mal compreendidos, por medo de sermos mal recebidos? E sabem, não deveria ser assim, porque o mesmo Espírito que encheu Pedro também habita em nós. Talvez te falte convicção, crente. Convicção de que Jesus é Senhor, convicção de que não há outro nome pelo qual importa que sejamos salvos. Mas Espírito Santo na vida do cristão não falta. É verdade, muitas vezes nós estamos esvaziados de sua presença, e aí precisamos nos encher com exercícios espirituais. Muitas vezes somos negligentes, irmãos. Mas se somos verdadeiramente crentes, nós temos o mesmo Espírito do qual estava cheio o apóstolo de Cristo aqui, que o fez pregar e anunciar o Evangelho, a despeito da oposição. Igrejas cheias do Espírito não se calam sob ameaças. Segunda lição da passagem. Mas há uma terceira e última. Vamos terminar olhando para ela agora. Terceira e última verdade do sermão, irmãos. Igrejas cheias do Espírito são preservadas por Deus. Igrejas cheias do Espírito são preservadas por Deus. Notem, são especialmente os versos 21 e 22 que nos ensinam esse último ponto. Vamos entender como? Percebam, irmãos, que depois de toda a pressão, de todo o interrogatório e das ameaças, o que acontece com Pedro e João? O texto diz que, verso 21, ameaçando-os mais ainda, as autoridades religiosas os soltaram, não tendo achado como os castigar. E Lucas explica, e isso por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que acontecera. Reparem, irmãos, o Sinédrio queria punir os apóstolos, isso estava claro, mas eles não conseguiram, os líderes não conseguiram. As autoridades nada mais puderam fazer além de repetir ameaças sobre o que aconteceria caso os apóstolos voltassem a comparecer àquele tribunal. Vejam, os líderes queriam castigá-los, mas não puderam. E agora pensem, irmãos, por que não conseguiram castigar, punir Pedro e João? Pelo menos não aqui, neste momento do relato. Porque em sua providência,
Deus interveio. Olha como é bonito o texto. Lucas diz que a multidão, impactada pela cura daquele coxo, estava glorificando a Deus. O que é que Lucas está nos informando, irmãos? Que as autoridades ficaram com medo da reação popular, ficaram com medo de um motim popular, e aí decidiram libertar os servos do Senhor. Isso nos ensina algo precioso, não é verdade, irmãos? Deus preserva os seus servos. Sim, a igreja enfrenta oposição, a igreja é ameaçada, mas a igreja nunca está sozinha. Vejam, Pedro e João não foram libertos porque eles convenceram o sinédrio com argumentos, porque foram perspicazes. Eles foram libertos, irmãos, porque o Senhor assim determinou, porque Deus os preservou, e é algo que nós precisamos guardar no coração. Como igreja de Cristo, nós podemos sofrer e vamos sofrer. Enfrentaremos oposição? Certamente. Podemos até ser perseguidos? Certamente. Mas sabem, irmãos, perseguidos sim, mas nunca desamparados. Perseguidos sim, mas sempre acompanhados, mas sempre guardados. E perceba um detalhe importante, verso 22, Lucas termina lembrando que o homem curado tinha mais de 40 anos. Por que Lucas termina a passagem assim? Já se perguntou? É para deixar claro, irmãos, para os seus leitores, que o milagre do coxo foi mesmo incontestável, não havia como negar. Aquele homem era conhecido de todos, por mais de 40 anos ele havia sido conhecido como coxo, mas agora ele andava. Olha o que Lucas está nos mostrando. Foi Deus quem operou aquela cura maravilhosa. E por estarem falando em nome do Senhor, os apóstolos estavam sendo guardados pelo mesmo Deus que operou aquela maravilha. A obra estava feita, ninguém podia desfazê-la. Terceira e última lição: igrejas cheias do Espírito são preservadas por Deus, irmãos. Não duvide disso. Crente, o Senhor cuida de ti. Igreja do Senhor Jesus, tenha certeza disso. O Senhor cuida de nós. Entendam, Ele não nos promete a ausência de problemas. A gente enfrenta problemas. Muitos. Oposição se levanta. Mas Ele promete estar conosco, irmãos, constantemente. Ele nos preserva, irmãos. Nós até podemos ser ameaçados, rejeitados, confrontados, mas jamais abandonados. Você crê nisso, crente? Crê nisso? Então confie no Senhor que te preserva. Confie no Senhor que te sustenta. Não tenha medo. Testemunhe. Seja fiel. E o Senhor te guardará para a sua honra e glória. Em nome de seu Filho Jesus Cristo. Amém.